Passando pelas linhas rápidas e perspicazes de José Roberto Toreiro, o leitor não faz ideia de que o que tem em mãos é uma versão final alcançada pela reescrita à exaustão. O autor teve como estreia o premiado Oxalá, Objetiva, 1999. E desde então faz e refaz indefinidamente os novos textos que publica. Ele segue praticando sistematicamente o apagar e escrever de novo. Assim como um jogador de futebol treina repetidamente a batida da falta perfeita. Com suas cobranças, já emplacou 49 livros entre infantos juvenis e adultos. Chegou a marca! Não sem uma pontinha de satisfação natural para atletas de alta performance. Afinal, esperava o autor que, com o passar do tempo, o botão de delete do computador perdesse menos tinta e que, assim, pudesse escrever mais rápido, o que, segundo ele, ainda não aconteceu. Escrever é um aprendizado. Hoje eu tenho certeza de que estou bem melhor do que há 10 anos. Vejo os defeitos um pouco mais rápido. Mas o livro que estou fazendo agora, por exemplo, já teve mais de 20 versões. O processo continua sendo meio imbecil, brincou. Sua prática diária na escrita tem uma rotina que inclui sair da cama entre as 6 horas e 6:30 da manhã. Desde janeiro de 2019, passou a dedicar as primeiras horas do dia a produzir conteúdo para uma página no Facebook chamada Diário do Bolso, na qual escreve um diário ficcional do presidente Jair Bolsonaro. Mantém um ritmo de escrita e leitura até perto das 11 horas. Nesse horário, tenho queda na capacidade de concentração e é quando cumpro com tarefas da casa. Depois do almoço, ainda sou meio fraco, mas do meio da tarde em diante engato a segunda e vou até a noite, escreveu. Com disciplina na dedicação diária à escrita, Toreiro vê com ressalvas a ideia de que a ficção é algo que vem do nada, própria de um ser superior. Antigamente, no classicismo, estética literária do século XVI, o escritor começava agradecendo às musas, às vozes do céu, em uma ideia de que tenho contato com deuses que me sopram as palavras nos ouvidos. Não é assim. Se você tem teimosia, você aprende. Eu, por exemplo, nasci grosso. Mas quando era criança, gostava tanto de jogar bola, me empenhava tanto, que me tornei um cara decente no futebol. Comparou. Ainda menino, além de jogar bola nos campinhos de Santos, no litoral de São Paulo, Toreiro lembra que não teve contato com livros na escola. A literatura infantil, que hoje esbanja na diversidade de títulos e propostas inovadoras, na época possuía poucas referências no Brasil, além dos clássicos de Monteiro Lobato, é claro. Alguns anos depois, veio a revista Recreio e uma onda de livros que mudou a vida das crianças. A partir dos anos 1970, passamos a ter uma variedade espetacular, com Pedro Bandeira, Ana Maria Machado e tantos outros. Virou uma coisa realmente divertida. Passamos a ter literatura infantil de peso, não apenas coisas importadas, recordou. O autor conta que sua formação como leitor começou de fato a partir da literatura juvenil, quando já adentrava a adolescência. Meu avô comprou uma coleção que se chamava Clássicos Juvenis, da editora Nova Cultural. Lembro de títulos como Dom Quixote e Odisseia, em textos adaptados para jovens. Tinha também o Beleza Negra, que contava a história de um cavalo. Além de clássicos anglo-saxões. Fui ter contato com literatura infantil de verdade quando cursei letras. Foi então que li Monteiro Lobato, Ruth Rocha e pude dizer... gostei. Quando tinha 18 anos, Toreiro foi morar na capital paulista para fazer faculdade. Cursou letras de manhã e jornalismo à noite na Universidade de São Paulo, na USP, em um período no qual aproveitou para transitar por disciplinas em outros cursos, como filosofia e história. Depois, ainda fez pós-graduação em cinema, o que totalizou cerca de 10 anos vivendo uma rotina de estudos universitários. Quando eu fiz o primeiro ano de letras, eu percebi que eu escrevia muito mal.
Então prestei vestibular para jornalismo para ver se com a prática melhorava. Só que eu descobri que na faculdade de jornalismo se escrevia muito pouco. Por outro lado, eu aprendi sobre pesquisa e entrevista. Compartilhou. A formação universitária é um dos elementos que se refletem fortemente no estilo da escrita do autor até hoje. Muitos dos seus livros partem de pesquisas. É o caso de Oxalaçá, Objetiva, 1999, e de inúmeros outros livros, como o primeiro que escreveu voltado ao público infanto-juvenil, cujo título é Uma História de Futebol, Objetiva, 2002. Este, inclusive, nasceu de um roteiro, de um curta-metragem com o mesmo nome, escrito por Toreiro, Paulo McLean e Maurício Arruda. O filme foi dirigido por Paulo McLean e chegou a concorrer ao Oscar de melhor curta. Esse primeiro livro, voltado ao público jovem do autor, descortinou um universo. A obra teve 2 milhões de exemplares distribuídos para todo o Brasil. Com isso, as escolas começaram a convidá-lo a dar palestras pelo país. É impressionante ter na sua frente centenas de leitores de uma só vez, querendo te abraçar, fazendo desenhos, músicas. É uma coisa meio inimaginável. O leitor adulto raramente fala com o autor, tirando algumas vezes em feiras. Na escola, é espetacular. Eu adorei isso e comecei a escrever mais. Hoje, eu já tenho mais livros para crianças do que para adultos. Está 27-22 o placar. Celebrou. Sejam histórias para adultos ou para crianças, Toreiro não elenca grandes diferenças no processo criativo, a não ser pelas limitações de tamanho. Como as histórias infantis e juvenis costumam ter menos páginas, esses livros geralmente levam no máximo 4 meses para ficarem prontos. Já os voltados para adultos, esses, em alguns casos, podem levar anos até serem publicados. Nos 2 casos, é preciso de uma boa história, bons personagens, reescrever o livro várias vezes até ficar bom e sempre ler em voz alta para ter a música do texto, ensinou. Para quem pretende trabalhar com a escrita, Toreiro elege a leitura como obrigatória, mas não no sentido chato da palavra. A função da leitura é divertir, é fazer a vida melhor, não é ser útil. É ser bacana, alegre, feliz, mesmo quando é uma história que faz você chorar. Na quarentena, durante a pandemia do coronavírus, em 2021, ficou claro, ao buscarmos tanto pelos filmes, quadrinhos e livros, que no fim das contas, o mundo acontece na nossa cabeça. Refletiu. Sobre a relação com a leitura, o escritor acredita que os livros podem ser tratados como os amigos. Na vida, conhecemos um monte de gente. Conversamos um pouco com cada um. De alguns você fica amigão. De outros, nem tanto. Na leitura, não se pode ter dó de deixar um livro de lado. Foi assim que eu fiz grandes amizades. Com Milor Fernandes, José Saramago, Luiz Fernando Veríssimo, Ítalo Calvino e Machado de Assis. Tô bem, hein? Enfatizou. E essas amizades, todas com os autores, conforme Toreiro, tem na biblioteca um elemento-chave. Ele mesmo tem um carinho especial por elas, a ponto de estar escrevendo um livro sobre o tema. Quando eu entrei na faculdade, os alunos de letras não podiam encostar nos livros. Tinha que pegar uma ficha, preencher, pegar a fila, entregar para a bibliotecária que ia pegar o livro na prateleira. A biblioteca tem que ser o oposto disso. Tem que ter liberdade. Ser uma segunda casa do leitor. A pessoa tem que se sentir à vontade. Botar o pé na cadeira, poder falar com os outros. Tem que se sentir num mar. Em um espaço de criatividade, não numa prisão disfarçada. Idealizou.